Tá, começou a gravar. Alguém de vocês dois, né? Já que dos 25 alunos, só vem vocês. Tem dúvidas sobre o trabalho? Prof, na verdade eu tenho uma pergunta, porque a gravação acho que da aula da outra semana ficou cortada e eu queria saber se já passou os detalhes do trabalho. Ah, não passei. O trabalho eu vou passar na segunda que vem. E aí vai consistir no trabalho utilizando aquele programa que deu um problema lá, não sei por que cortou a gravação e vai consistir também no seminário. São esses dois meses de avaliação. Tá bem, não era dúvida sobre o trabalho do programa. Obrigada. Aí eu vou passar uma lista de de situações entre íons e tal que tem que ser avaliada. E aí isso tem que ser entregue junto com o seminário. Tá bem, obrigada. Tá bom? Podemos começar então? Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim, senhor, consigo ver o slide. Então, continuando o que a gente falou na aula passada sobre RBS, né, que é Rutherford Backscattering Spectroscopy. Uma das coisas que a gente pode fazer é determinar a altura do espectro por uma amostra elementar. Ou seja, se eu tenho simplesmente silício na amostra, vamos supor. Ok? Deixa eu botar a canetinha aqui. Então, a altura depende do que? Da ação de choque para a energia, que é proporcional à massa. O ângulo sólido, que depende da distância e do tamanho do detetor. A densidade do material. O número de partículas incidentes. A espessura da camada e o ângulo de espalhamento. Aí, em geral, a gente vai ter um gráfico desse tipo, assim. Então, o que significa? Aqui é a borda do fator cinemático, que eu já comentei, e isso vai aumentando continuamente devido ao fato de que quanto menor a energia do íon espalhado, maior é a produção de íons. Ou, de modo geral,
Sendo mais técnico, menor é a ação de choque, porque a energia é menor aqui, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma maior taxa de contagem de íons. Esse outro gráfico aqui mostra como é que se varia com a espessura. Então aqui a gente tem uma espessura tal, está mostrada aqui, e isso é dado em átomos por centímetro quadrado. Por que se faz isso? Porque quando se usa átomo centímetro quadrado, a gente não precisa saber a densidade do material, porque a gente está lidando com uma superfície, por isso que é em centímetros quadrados. Então, quando tu não lida com o bulk do material, ou o volume do material, então é muito mais conveniente usar átomos centímetro quadrado, porque aí nos livra da necessidade de saber a densidade do material real. Então, retomando o que a gente tem aqui. Seção de choque para energia, uma certa energia que depende da energia incidente. O ângulo sólido, que geralmente é constante. O número de partículas incidentes, que isso vai depender do acelerador de íons. A densidade do material, a espessura da camada sobre o cosseno do ângulo de incidência. Aí a gente pode simplificar isso quando a gente lida com materiais de espessura pequena. Então, a gente vai ter uma certa energia de entrada e a energia de saída, se for da superfície, vai ser o fator cinemático vezes E0. Se for uma espessura maior, é o fator cinemático vezes zero menos a perda. Aqui é o mesmo gráfico que eu mostrei antes. Então, não faz muita diferença. Aqui a gente está olhando para espalhamentos múltiplos. Onde, por exemplo, a gente tem uma certa energia zero, ela vai perder energia dentro do material, colidir com o íon de interesse, ou com o átomo de interesse, vai perder energia ao sair dele, e aí vai gerar
esse fator que a gente está vendo aqui. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem uma energia zero entrando numa região de largura X e a gente tem perda de energia tanto na entrada quanto na saída. Daí isso vai gerar uma região de, de espectro nessa faixa, assim como nessa faixa aqui. Mas as coisas podem ficar complicadas, né? Quando a gente está falando em escala de profundidade para alvos compostos. Ali a gente estava falando para alvos de um único elemento. Então, a gente tem energia de entrada, que vai gerar uma certa energia de saída pelo fator cinemático daquele elemento vezes E0, que é a energia incidente, mas como isso tem mais de um elemento, também vai gerar uma energia KEB, ou seja, do fator cinemático do outro elemento vezes E0. E isso vai ficando mais complicado conforme a gente entra ou se aprofunda, como vocês preferirem, no material. A gente vai ter a perda de energia dentro desse material, que é calculado para aquele programa que eu mostrei na outra aula. E também tem a perda de energia de saída, e aí vai gerar energias diferentes, tanto para A quanto para B, considerando que o material tem uma composição AMBN genérica. Mas a gente pode simplificar isso com o que a gente chama de aproximação de energia de superfície. Se o material for suficientemente fino, que a gente está falando em numa escala de no máximo 1 micron, assim. Por quê? Porque a perda de energia, que é o DEDX, vai variar dessa forma, mas se o material for suficientemente fino, a gente pode considerar isso uma constante, tanto na entrada quanto na saída, e que é o que a gente vê aqui também para... Isso aqui é para o átomo A, que está mostrado aqui. E isso é para o átomo B, que está mostrado aqui, que segue uma regra parecida. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade? A gente está vendo como é que a gente consegue simplificar as equações com a perda de energia e para determinar a escala de profundidade em elementos compostos. Então, é essa a mensagem que eu quero que vocês gravem.
a gente vai ter a energia de entrada e saída da superfície, que vai aparecer, obviamente, numa escala maior. E conforme o íon penetra no material, a gente vai ter uma escala de energia menor. Então, aqui estão as equações que regem essa dinâmica que eu acabei de falar. Eu não gosto de passar por cada uma delas, porque eu acho isso entediante. Mas eu gosto sempre de olhar além das equações. Então, aqui dá a variação de energia para um elemento A, aqui para o elemento B, que depende das variáveis que eu já comentei. Esse é o stopping power ou freamento para cada um dos elementos, tanto A quanto B. Aqui está mostrado a energia de saída para o elemento A, para o elemento B. E aqui a energia cinética de cada um deles. Mas o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que embora os elementos tenham massas diferentes e composições diferentes, utilizando aquela aproximação de superfície, a gente pode chegar nesses valores. Agora, uma coisa que pode complicar é quando nós temos esses dois elementos juntos, com massas diferentes, e isso vai mudar a intensidade do espectro. Então, aqui estão mostradas as mesmas equações que nós vimos antes. Então, a gente vai ter uma superposição do elemento A, por exemplo, que teria essa intensidade, mais o elemento B, que teria essa intensidade. Então, o espectro final vai ficar com essa cara que a gente está vendo aqui, que é a altura do A mais a altura do B, superpostos, né, dessa forma. Então, aqui tem as equações analíticas de quando nós temos dois elementos, A e B, por exemplo, dentro da amostra, em diferentes profundidades. Então, isso vai gerar uma série de saídas energéticas, dependendo da perda de energia de entrada e de saída.
como falei. Então, é o que está mostrado aqui nessas equações. Mas, no final das contas, a gente acaba com o mesmo espectro, né? Então, se A é mais massivo do que B, ele vai aparecer numa energia maior, né? Essa escala aqui está em energia por intensidade. E B vai sair numa energia menor, mas como eu disse, né, como tem esse contínuo de perda de energia e de momentum, no final das contas a gente tem uma soma dos dois, que é o que está mostrado aqui. Outra coisa interessante é que se nós tivermos no mesmo material múltiplos isótopos, a gente pode diferenciar eles. Então aqui está um exemplo genérico de um isótopo de uma massa, vamos supor, de 9% de intensidade, depois uma de 37, 8, 26 e 20, totalizando, obviamente, 100%. Então, se a gente pensar, por exemplo, no carbono, né, a gente vai observar essa diferença de maneira bem sensível. Então, a densidade ideal era que eu estava falando antes, né, que a gente fala de átomos por centímetro quadrado. Então, para isso, a gente considera que tem várias camadas planas dentro do material. Quando o íon passa por ela, ele vai perder uma certa quantidade de energia. E aí a gente vai ter a energia final. Então, isso é uma manobra matemática para se livrar do fato de que nós não conhecemos a densidade do material ou a espessura dele. Então, por isso que se usa a densidade areal. Então, é o que está dito aqui, né, que o número de átomos que atravessam uma barreira NφX e tem uma saída N' φx linha, a perda de energia é dada pelo dx linha, que significa que ele vai variar com a espessura do material. Isso mostra que o dx depende fortemente da densidade atômica do alvo. Então, isso é outra coisa que eu quero que vocês entendam, que quanto mais denso for o alvo, maior é a perda de energia correspondente.
Aqui tem uma simplificação que leva a basicamente essa equação, onde a perda de energia é proporcional à densidade do material e à espessura dele. Então, o que a gente está vendo, né? Por exemplo, se eu estou usando íons em, vamos supor, níquel, eu vou ter uma certa perda de energia que pode ser calculada pelo programa que eu mostrei na última aula. Mas se eu estiver usando um alvo de urânio, por exemplo, o que vai acontecer é que a perda de energia é bem maior, porque a densidade é bem maior. Mas tem que tomar cuidado, porque isso também depende da espessura do material. Então, são dois parâmetros que têm que ser regulados para que a gente tenha, vamos supor assim, uma ideia mais realista do que está acontecendo. Então, seguindo em frente, acabou essa apresentação. Só um momentinho, pessoal. Então, esse ponto nós já tocamos. Da altura do espectro. Isso pode ser terminado nesse site aqui que vocês veem embaixo. Nós falamos também já da largura de superfície. Então, eu também vou pular esse ponto. Para múltiplos espalhamentos também. Falamos de alvos compostos. Passamos por essas equações. Falamos da intensidade do espectro, né, como função
de que tem uma soma entre os dois espectros. Então, isso é uma coisa interessante, como a ação de choque, que nada mais é do que a probabilidade da interação do íon com o alvo, depende do alvo, né, como eu disse. Então, por exemplo, aqui nesse caso, tá como φ A, aqui tá como φ B. Então, isso leva a diferentes stopping powers para cada um deles. Mas a gente pode, nesse caso, determinar a estequiometria do material pelo seguinte fato: se a gente sabe a seção de choque de cada um deles, a energia de interação é a mesma. Então a gente pode, e se for bem superficial, aí o que a gente pode fazer é riscar a energia de um de outro, que isso é uma coisa que o assunto tem que fazer no trabalho. A gente tem massas diferentes, seção de choques diferentes, e se a gente está tratando de elementos muito próximos da superfície, a gente pode também desconsiderar a perda de energia de ambos, porque a gente usa aquela aproximação de superfície. Então, é o que está dito aqui, né? Para determinar a razão de M por N num espectro. Ops. Num espectro de reto espalhamento, isso leva para uma aproximação de 10% utilizando íons de hélio numa energia de 1 a 2 MeV, que é o que se usa usualmente. Então a gente consegue de forma relativamente simples determinar a estequiometria do material. Então a gente pega essa altura aqui, faz a razão de uma pela outra, corrige pela seção de choque, e aí a gente determina qual que é a estequiometria do material, já que a energia incidente é a mesma, o ângulo de espalhamento é o mesmo e tudo mais. E vai assim. Quando nós temos múltiplos isótopos é a mesma coisa.
densidade real a gente também já cobriu, mas só reforçando, né? Que é como se nós tivéssemos várias camadas desse material. Então, o que a gente está vendo aqui é um exemplo de uma energia incidente de entrada sendo espalhada aqui por K0 e sendo espalhada por uma energia, perdão, por uma região mais interior. Então, a gente vai ter um espectro com esse formato, onde aqui é a variação em energia e como o DDX aumenta, ou melhor, diminui com a energia, o que acontece é que o espectro tem um aumento nessa região. Então, a altura do espectro, o yield, como é chamado, depende da soma de vários fatores, né? Então, vai ser E0 menos a densidade pela espessura, dividido pelo cosseno do espalhamento, vezes o stopping power, vezes a energia de entrada. Onde a energia de entrada, a barrada, quer dizer a energia com que o íon sai do material. Então, a gente chega nessa equação aqui, onde a gente tem ação de choque de espalhamento, que depende da energia incidente, depende do ângulo sólido do detetor, número de partículas incidentes, densidade, espessura, sobre o cosseno do ângulo que a gente está tratando. Então, quando a gente inverte essa equação, nós chegamos nisso, que é simplesmente o inverso dessa equação aqui de cima. Então, vamos supor que nós temos uma amostra que tem íons A, B e S. Então, o A, como está, por assim dizer, mais na frente, ele vai naturalmente aparecer mais na frente, depois o B, depois o S. Se fosse uma amostra A e S, ia ser de forma similar,
A diferença é que como nesse caso o A é muito mais massivo do que o S, ele vai ter um distanciamento maior entre eles. E se fosse B e S, a gente ia ter um espectro similar, mas com o S mais atrás. Agora, se a gente considerar que o A tem uma massa menor do que o B, mesmo ele estando na frente, ele vai aparecer atrás do espectro, como a gente vê aqui. Se tiver uma mistura de B com A, é o que a gente vê aqui, e o S continua lá atrás. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Se a gente tem o A muito mais na frente do que o B, mesmo o B sendo mais massivo, a gente vai ter um espectro com essa cara que vocês estão vendo. Essa parte de filmes finos eu vou deixar para a próxima aula, mas só adiantando é que a gente tem, perdão, múltiplos paramentos dentro da amostra, como está mostrado aqui, e aí aquela aproximação de superfície não funciona tão bem quanto no outro caso. Mas daí a gente fala disso mais na segunda. Tá bem? Dúvidas? Por enquanto não, prof. Obrigada. Aqui também, senhor. Tranquilo. Eu atualizei lá no site o cronograma dos seminários. Não sei se vocês viram, mas está seguindo aquela ordem, assim, de mais ou menos quem chega primeiro, pega primeiro o tópico que quer apresentar. E a primeira sessão é que dia? Deixa eu olhar aqui. Amanda, né? Isso. Tu é a primeira. Ok. Tá. Dia 18, então, de outubro, né? Exatamente. Ok. Obrigada. Na segunda do dia 18 de outubro. Tem tempo ainda, fica tranquilo. E aí vai seguindo essa dinâmica, pessoal. Quem escolher os tópicos
vai sendo agendado no Moodle ali de acordo com isso. Então, eu recomendo vocês, se vocês têm um tópico mais interessante e tal, que vocês gostem mais, sei lá, me mandarem e-mail e aí eu já coloco ali no Excel ali e aí a gente já agenda. E aí na aula que vem eu vou passar o trabalho do S-Trim, do programa aquele, do Trim. E aí ele tem que ser entregue no dia do seminário. Tá bem? Acho que entendi. Beleza. Tranquilo. Então tá. Uma boa semana para vocês e até segunda, então. Até mais, Realmente. até segunda. Tchau. Tchau, tchau.